Boa tarde a todos. Hoje a gente veio apresentar um pouco sobre as aplicações do RAG, né? Então, algumas semanas atrás a gente acabou apresentando sobre o RAG, esse método que a gente consegue fazer a parte de recuperação de informações, principalmente em domínios fechados, que é um dos pontos principais dentro das aplicações de RAG. E hoje a gente veio mostrar alguns exemplos de como é que a gente pode utilizar essa aplicação, esses métodos de recuperação em coisas práticas do nosso dia a dia. Então, na última aula, a gente acabou apresentando sobre o processo, como é que a gente realiza, como é que constrói, o que que são cada uma das partes do RAG, né, do RAG. E hoje a gente veio apresentar, eu vou começar a apresentar dando um pouco de lembrança do que a gente fez. Só que para isso eu vou utilizar o, é, o nosso Langflow, que assim, ele é uma das formas da gente utilizar de construir RAG, mas a gente escolheu trazer ele hoje, assim, nesse primeiro momento de fazer esse review, né, esse resumo do que a gente apresentou na última apresentação, porque ele traz uma visão mais visual de cada uma das partes que a gente precisa fazer. Então, vamos pensar nesse início dessa apresentação como se fosse um passo a passo de como fazer um RAG. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar dentro do processo de construção de RAG é que essas informações elas têm que ser carregadas, né? Então, se a gente pensar como o modo de recuperação de informação, você precisa primeiramente ter uma informação a ser recuperada. E aí, dentro desse exemplo que eu trouxe hoje, que é um exemplo de carregar informações do CSV, lá dentro do Langflow, ele permite que a gente adicione informações por meio de CSV, por meio de entrada de texto, por meio de sites, enfim, existem várias formas de você carregar, esses são considerados loaders, né, carregadores de informação. Então, esse primeiro passo aqui, a gente está inserindo informação dentro do RAG. Depois, nosso próximo passo, pensando na estrutura, a gente tem que splitar o texto. O que seria esse splitar, né? Então, a gente cria um separador do texto em chunks, e a gente, que são esses pequenos pedaços, né? E a gente tem as sobreposições. Então, por exemplo, você imagina um texto de um parágrafo, esse parágrafo é composto por exemplo, 20 palavras. Essas 20 palavras, elas podem ser quebradas a cada ponto, a cada vírgula, enfim, a gente pode decidir uma melhor forma de separar, no caso de quebrar esses pedaços, e eles são os chunks, e os overlaps são as formas como eles acabam se interligando entre si, o que que tem um ainda sobre o outro, né? Então eles estão sobrescritos um por cima do outro ainda. É isso que faz também a recuperação, porque ele consegue identificar onde estão os pedaços, né, que eles estão interligados. E aí a próxima parte que segundo o caminho que o Langflow ele faz é a gente adicionar os embeds, né? Então, esses pontos de incorporação, né, que são os embeds, eles ajudam na parte da busca semântica. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui no Langflow, eu cheguei a utilizar o da OpenAI, no caso, o modelo da OpenAI como um embed, para começar a fazer essa parte de busca semântica usando os vetores que a gente vai quebrar mais na frente. Não, que é exatamente o próximo passo, a gente tendo os textos splitados, né, os textos em chunks, e o Embed, a gente consegue, por meio de um banco de dados, nesse caso aqui a gente está usando um banco de dados vetorial, que é o Chroma, ele consegue utilizar essas duas informações que a gente está inserindo nele, esses dois componentes, para realizar realmente a parte de separação e de incorporação dessas informações. E aí, estando com o banco pronto, vamos botar todo o restante para trás como se fosse uma grande caixinha que está dentro do nosso banco, né? Então a gente pode pensar agora que o banco é o nosso ponto inicial. A gente, dentro do Langflow, ele pede para que a gente crie um vetor store que está dentro do banco, mas a gente precisa criar uma informação, né? Indexar essa informação e por isso a gente cria o vetor store info, que ele é um marcador para o Langflow para saber de onde é que aquela informação está vindo. Isso é importante porque nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, eu inseri apenas uma forma de entrada de informação e um banco vetorial para ele, né?
Mas quando a gente pensa que a gente pode adicionar vários bancos vetoriais e várias informações de entrada, então ao mesmo tempo eu posso inserir uma tabela, um site, um texto, enfim, muitas coisas diferentes, e eu preciso também mostrar para o nosso sistema de recuperação quais são os locais que ele precisa recuperar. E aí, o próximo passo seria a gente adicionar uma LLM, no caso aqui eu também estava utilizando da OpenAI. E aí, por que que ele pede para a gente adicionar essa LLM, né? Ela tem algumas funcionalidades que ele usa por trás dos panos, mas entre elas, uma delas é a parte de conversão realmente do texto natural para iniciar o processo de recuperação. Ele consegue também transformar esse texto inicial em novas carries para ajudar também nesse processo de recuperação. Então, ele não deixa somente a entrada de texto do usuário, mas ele acaba criando outras entradas que podem ajudar. E ela também ajuda nessa parte de requisição das informações realmente do banco. E aí, por fim, né, dentro do Langflow, a gente tem os agentes que são realmente quem fazem, que fazem gerar aquele chatbot bonitinho lá onde a gente consegue interagir. Então, esse aqui é mais ou menos o roteiro padrão de uma aplicação feita com Langflow de RAG, onde a gente tem aqui, né, a parte de carregamento, a separação do texto, a adição dos embeds, a criação do banco de dados vetorial, a parte de realmente a gente setar qual é o Vector Store, né, a informação do Vector Store. A gente tem o LLM e por fim a gente tem o Story, né, o vetor agente que vai criar realmente a interface. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para a gente conversar. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu fiz um exemplo e estava compartilhando com os meninos. Eu também deixei o, o JSON pronto para caso a gente queira, para caso quem queira testar, né, usar o Langflow aí e quiser ver um exemplo, eu vou também deixar junto com o slide o JSON que você pode utilizar para para fazer na sua casa, né? Tipo, é bem simples de instalar o Langflow e a gente consegue realizar rapidamente essa construção. Esse exemplo aqui, ele está usando, em vez de um CSV, ele está usando um PDF. Então, eu usei aqui, por exemplo, PyLoader. É, e aí, o PyPDF Loader. E a gente está usando a mesma estrutura que eu apresentei lá. Esse arquivo aqui, ele é um livro, né? Um livro, por isso que é um livro fechado, um domínio fechado. E ele é um livro sobre visualização de dados. E aí uma coisa que eu estava usando, inclusive, para minha pesquisa de dissertação também estou usando ele para testar como é que a gente conseguiria criar. é, Vocês estão vendo minha tela ou só a aplicação parada? A tela inteira? Tá. Sim, Ótimo, ótimo. Tá, então, a partir de agora ele já me gera o nosso chatbot padrão e eu consigo fazer perguntas. Esse livro, inclusive, está em inglês e eu consigo fazer as perguntas em português por causa da LLM. Então, por exemplo, quando utilizar gráficos. Vou mudar meu teclado para inglês. Gráficos de barra. Então, ele consegue recuperar essa informação do livro e consegue trazer para mim uma informação até resumida, inclusive, do que está lá no livro, e eu consigo também fazer informações mais claras. Então, eu quero um exemplo de como utilizar esses gráficos de barra. Então, ele acaba que também, se a informação estiver disponível no banco de dados, ele consegue trazer essa informação para mim. É, E aí, só uma outra última coisa que eu queria apresentar para vocês. Eu vou deixar esse script aqui lá disponível também junto com o slide, mas só para a gente continuar a apresentação, uma coisa que é interessante é que existem diversas formas de entrada. Então, aqui são algumas entradas que o próprio Langflow permite para a gente, mas tem mais, outras que a gente pode criar e adicionar lá. A gente pode criar componentes customizáveis e adicionar lá. E aí, esse exemplo aqui que eu trouxe, ele também é um dos exemplos que está nesse artigo que o professor pediu para a gente ler, que é o de Azer Reg, né, onde a gente faz meio que uma questão de Q&A com o Reg. E uma coisa que a gente pode utilizar
eu tentei também, mas não ficou tão bom, foi a questão de incorporação de legendas do YouTube, enfim, outros tipos de entrada de informação. Existe o espaço do Langflow dentro do Hugging Face para quem quiser testar também, então você pode ir lá dentro do Hugging Face e testar. E eu trouxe um outro link também de como utilizar o RAG para criar chatbot, né? Utilizar ele como se fosse um personagem chatbot do WhatsApp. Então você pode criar informações, adicionar informações e utilizar ele dentro do WhatsApp. E aí ele tem aqui um passo a passo bem legal de como fazer também. E aí agora eu vou passar para o Felipe. Felipe, se quiser pegar a tela daí, por favor. Tá bom. Deixa eu compartilhar.